Quero te convidar para ficar em pé, para juntos adorarmos a Deus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para nós poder receber a cada um de vocês e juntos nós podermos celebrar, cantar louvores ao nosso Deus e aprender dele. Amém? Meus irmãos, hoje nós celebramos, o segundo domingo do Advento, esse tempo que antecede o Natal, esse tempo de expectativa, espera. Eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos 8 primeiros versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo de número 8. Deixa um tempinho os irmãos também encontrarem, mas também estará projetado aqui à minha direita. Assim está escrito a palavra do Senhor.
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Essa promessa se cumpriu, o próprio Cristo veio. E hoje nós aguardamos a sua segunda vinda. E aguardamos isso com esperança e com expectativa, pois sabemos que isso é certo. Enquanto nós fazemos isso, aguardamos, nós celebramos ao nosso Deus. E eu quero convidar vocês para fazermos. Erguei a sua voz para juntos nós louvarmos ao nosso Deus. Com a próxima canção, você tem a oportunidade de ofertar. Essa oferta será destinada ao Projeto Espanha. Então, você pode sair do seu lugar e trazer a oferta aqui na frente. Tu és mais que digno, Senhor, da canção que entoamos a Ti. Tu mereces mais, Senhor, te ofertamos um louvor. Tu és poderoso, Senhor, Pai Celeste, Rei Salvador. És capaz de tudo, Senhor, nosso Deus conquistador. Nós cantamos aleluia, com alegria vamos cantar, pois és mais que digno do louvor que nós podemos te dar. Mais do que fiel, Senhor, Tu és santo, bom e real. Mais do que formoso, Senhor, nós gritamos em louvor. Nós cantamos aleluia, com alegria vamos cantar, pois és mais que digno do louvor que nós podemos te dar. Nós podemos subir montanhas ou descer no mais fundo do mar. Não importa o tempo e o lugar, és o mesmo até o fim. Nós podemos subir montanhas ou descer no mais fundo do mar. Não importa o tempo e o lugar, és o mesmo até o fim. Nós cantamos aleluia, com alegria vamos cantar, pois és mais que digno do louvor que nós podemos te dar. Nós cantamos aleluia, com alegria vamos cantar, pois és mais que digno do louvor que nós podemos te dar. Senhor, favoreceste tua terra, restauraste os cativos de Jacó, perdoaste a maldade do teu povo, cobriste todos os seus pecados.
Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque Ele promete paz ao seu povo e aos outros santos, que eles jamais voltem à insensatez. Certamente, sua salvação está perto dos que os temem, para que a glória habite em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. A fidelidade brota da terra e a justiça procede do céu. O Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá seu fruto. A justiça irá diante dele, marcando o caminho com as suas pegadas. Adorar-te com meu coração, sim, louvar-te com paixão. Vou buscar-te enquanto eu viver, vou seguir-te, tua vontade fazer. Sim, eu vou fazer. Tu és Deus de toda a glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Eu me curvo, te exalto, meu rei. Em teus braços me entregarei, ao teu trono me achegarei, e para sempre em ti confiarei, eu confiarei. Tu és Deus de toda a glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Tu és Deus de toda a glória, tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Tu és Deus de toda a glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. As crianças de até 11 anos podem passando para o cultinho infantil. Mas antes eu gostaria de fazer com vocês a oração, nossa oração comunitária. Eu gostaria que você fizesse essa oração juntamente comigo. Estará projetado ali. Normalmente nós pensamos que as orações espontâneas são as que mais têm valor, né? Mas ao longo da história da igreja nós vemos orações lindíssimas, maravilhosas. Eu gostaria de fazer essa oração com vocês. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade entre os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu, que tiras os pecados do mundo,
recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Deixa eu só abrir aqui, vou pedir se alguém pode me trazer um copo de água, por gentileza. Nós vamos dar sequência, então, na nossa série de exposições na carta de Paulo aos Gálatas. Estamos quase finalizando ela. Hoje é a 15ª mensagem. Obrigado, Cris. É a 15ª mensagem nesta carta tão riquíssima. E o tema da mensagem de hoje é a verdadeira espiritualidade. Nós faremos a exposição do final do capítulo 5 de Gálatas, versículo 26, até o capítulo 6 e versículo 10. Em seguida nós vamos fazer a leitura. Meus irmãos, durante a história da igreja, ao longo de todos esses anos, nós vimos diversos movimentos surgirem. Entre o 3º e o 4º século, nós temos o surgimento do que é chamado dos padres, ou os pais do deserto. E os padres do deserto eram eremitas, ou seja, o que é isso? Eram indivíduos que escolheram viver uma vida solitária e contemplativa no deserto. Era um povo que decidiu se afastar totalmente da sociedade em busca de uma comunhão mais profunda com Deus. Um dos nomes mais conhecidos deste movimento é Simeão, estilita, não estilista, mas estilita. E por volta do ano 423, esse homem constrói uma coluna no deserto, porque o seu objetivo de vida era viver em solidão, porque ali ele acreditava que teria mais comunhão com Deus. Essa coluna tinha em torno de 2 a 3 metros de altura. Mas segundo alguns historiadores, com o passar do tempo, ele vai aumentando a coluna, ao ponto de chegar até uma coluna de 18 metros. Diz a história que ele passou a receber diversos discípulos que iam se aconselhar com ele, pedir oração a ele. Alguns deles levavam comida a ele. E Simeão, ele explicava que ele era um cristão e que desejava uma comunhão com Deus na solidão, livre das distrações mundanas. Para ele, viver no alto de um poste era a sua maneira de se separar do pecado e se consagrar a Deus. Quem dera se fosse assim, né? Você já pensou? Meus irmãos, por mais estranha que possa parecer, ao olharmos para a história de Simeão, nós com certeza vamos ter algumas perguntas para fazer. E uma delas é: o que significa realmente ser espiritual? O que é espiritualidade cristã? Será que a verdadeira espiritualidade consiste em viver uma vida solitária, longe de tudo e de todos? Nos dias em que vivemos, parece que todo mundo está interessado em espiritualidade, mas ninguém parece concordar sobre o seu significado. A espiritualidade está em alta. Se você abrir a internet, você vai ver cheia de gurus de espiritualidade, dizendo o que você tem ou não para fazer. Mas uma das coisas mais curiosas sobre esse novo fascínio com a vida espiritual é que as pessoas querem se tornar espirituais sem se tornarem religiosas, não no sentido pejorativo da religião. Para elas,
A espiritualidade é algo privado, enquanto que a religião é algo público. Portanto, o objetivo deles é você fragmentar a vida. É você viver uma espiritualidade em apenas alguns aspectos, em algumas áreas da sua vida. É como você chegar na segunda-feira no seu trabalho e você dizer assim: até ontem, em tais áreas da minha vida, elas foram convertidas, mas agora no meu trabalho eu não preciso mais disso. Existe essa separação entre secular e sagrado. Mas não é uma separação sadia e bíblica, porque o Evangelho nos chama para vivermos um Evangelho que é integral. O que nós fazemos no domingo, nós também fazemos durante a semana. Essa é a verdadeira espiritualidade. Para Simeão, a espiritualidade estava em se isolar no deserto, porque ele achava que ali ele teria distrações do mundo. Para muitos, a verdadeira espiritualidade é se isolar do mundo. É fazer o que eu disse, é dividir o mundo em duas esferas, entre o que eu posso, o que é sagrado, e entre o que é profano, secular. Outros pensam que a espiritualidade está somente em adquirir conhecimento bíblico teológico. Outros dizem que espiritualidade cristã está somente naquilo que é extraordinário. Mas você há de concordar comigo, que se nós olharmos para todas essas propostas, todas elas são centradas em quem? No indivíduo. É o que eu faço, é isso. Todas são centradas no homem. Mas como? Se a verdadeira espiritualidade não fala a respeito somente de mim, mas fala sempre num corpo. A carta aos Gálatas nos mostra uma maneira totalmente diferente de pensarmos sobre a vida espiritual. Vocês lembram que nós ouvimos na semana passada? O apóstolo Paulo falou sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E agora, não é por acaso que Paulo passa do fruto do Espírito, no final do capítulo 5, e ele começa a falar das características de uma verdadeira espiritualidade. Ele começa a falar dos cuidados que se tem na igreja. Ele faz questão de mostrar que a verdadeira espiritualidade não é uma busca individualista por uma realização pessoal, mas a vida espiritual é algo que deve ser compartilhada. Como escreveu um teólogo, Philip Ryken, ele diz: a espiritualidade cristã é menos parecida com uma árvore frutífera escondida em algum lugar de um jardim secreto, e mais semelhante, mais parecida a uma árvore que cresce em um parque público, onde todos desfrutam dos seus frutos. É o que Paulo vai mostrar no capítulo 6 de Gálatas, de que um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, um membro saudável da igreja, é aquele que vive para glorificar a Deus, servir, cuidar da sua igreja local. Vamos olhar o texto? Gálatas 5, versículo 26, e até o capítulo 6 e versículo 10. Assim está escrito: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar.
De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de fazer um pouquinho diferente. Eu gostaria de dividir o sermão em 5 pontos, mas eu prometo que eu vou ser breve. Amém? Primeiro ponto que nós vemos, primeira característica, nós vemos do versículo 26 e o versículo 1, onde Paulo fala sobre uma restauração com mansidão. No texto anterior, o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, como eu disse, fala do fruto do Espírito. E ele disse que os discípulos de Jesus não apenas andam no Espírito, mas eles também vivem no Espírito. E a primeira coisa prática dessa vida no Espírito é: não cedam os desejos da carne. Versículo 26, Paulo diz: não sejam presunçosos, não provoquem uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por que o apóstolo Paulo faz isso? Porque ele está fazendo a ligação, dizendo que isso é parte das obras da carne. Isso não tem a ver com o fruto do Espírito. Então nós iniciamos o capítulo 6, e o apóstolo Paulo de imediato dá essa característica de uma verdadeira espiritualidade. Qual é? Restaurar uns aos outros do pecado. Diz Paulo, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ser espiritual significa restaurar uns aos outros do pecado. É por isso que o cristão ele precisa de uma família da fé para cuidar da sua saúde espiritual. Às vezes alguém da família pode ser surpreendido em algum pecado, como diz Paulo. Pois como nós vimos, nós estamos numa luta de carne e espírito. E há momentos em que a nossa natureza pecaminosa nos tira do ritmo. E um passo em falso nos impede de andar no Espírito. Não é assim muitas vezes? Sejamos sinceros. Não tem nenhum super crente aqui. Nós não somos super crentes. Porque há uma batalha. E volta e meia nós caímos. Volta e meia nós erramos, não é mesmo? O que Paulo está mostrando aqui há uma possibilidade real do cristão cair em pecado. Mas é interessante que Paulo diz que se alguém for surpreendido, sabe o que é isso? O pecado não é algo habitual na vida do cristão. O pecado não é o que o define, não é a maneira como o cristão vive. Mas o pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. O verdadeiro cristão nunca pecará em paz. Essa é a verdade. Mas quando isso ocorrer, quais devem ser as atitudes tomadas? O que deve ser feito? Paulo responde: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Nessa situação, aquele que caiu precisa que um irmão venha socorrê-lo. Precisa que um irmão venha restaurá-lo. E restaurar não é desprezar o irmão, não é tratá-lo como alguém inferior. Se um membro da igreja se desvia do Evangelho, é a nossa responsabilidade restaurá-lo outra vez ao caminho do Evangelho. Sabe o que é mais interessante?
O que chama a atenção é o termo que Paulo utiliza aqui para restaurar. Ele utiliza a palavra grega katartizete, que vem de um contexto médico do primeiro século. Era como se fosse um ortopedista que colocava um osso deslocado no lugar. Tim Keller, escrevendo, ele diz: um osso deslocado causa uma dor terrível. Não sei se alguém já teve uma experiência de quebrar algum osso ou deslocar, sabe como é, né? Ele diz: um osso deslocado causa uma dor terrível, porque ele não está no lugar apropriado, não está em sua relação natural com as outras partes do corpo. E colocar o osso de volta no lugar inevitavelmente causará dor, mas é uma dor restauradora. Isso significa que devemos confrontar, mesmo que seja doloroso. E ele segue dizendo: nosso confronto, porém, deve ter o objetivo de causar uma transformação de vida e de coração. A restauração é algo que causará dor, mas Paulo está dizendo que é uma dor que restaura. Meu irmão, se você for surpreendido em algum pecado, e alguém for falar com você, saiba que o processo pode ser doloroso, mas o que esse irmão está fazendo é porque ele ama você. Não é para o seu mal. Talvez você se pergunte: ok, entendi, mas quem é que está habilitado a fazer isso? Quem é que pode fazer isso? O que Paulo diz? Vocês, que são espirituais. Será que o apóstolo Paulo está falando dos pastores? Quem sabe dos líderes? Quem sabe dos presbíteros? Esses que são espirituais? Qual é a primeira palavra que Paulo utiliza no versículo 1? Irmãos. O apóstolo Paulo não está escrevendo aos pastores da Galácia, mas ele está escrevendo aos crentes, aos membros da igreja da Galácia. Isso significa que a responsabilidade pelo cuidado da igreja local não é apenas dos seus pastores, mas é de todos os seus membros. E quando agimos em restaurar um irmão, o apóstolo Paulo diz que nós temos que fazer isso com mansidão. Vocês lembram que mansidão também é uma das características do fruto do Espírito? E como deve ser de forma mansa, mas Paulo também diz: façam isso com cuidado, para que vocês não sejam tentados. A ideia, de acordo com o contexto, não é ser tentado pelo pecado daquele que caiu. Mas o que o texto está mostrando é não ser tentado pelo orgulho de pensar algo do tipo: eu jamais faria isso. Eu nunca cometeria esse pecado. É isso que Paulo está dizendo: cuide, para não ser tomado pelo orgulho, só porque o seu pecado é diferente do pecado do seu irmão. Meus irmãos, estamos muitas vezes dominados por um mundo que é individualista. E quando irmãos caem, muitas vezes nós temos medo de procurar restaurá-lo. Pois nós pensamos o quê? Eu é que não vou me meter na vida do irmão. Ou então é problema dele, ele que resolva. Mas essa ideia é a ideia que o mundo faz. É dessa maneira que o mundo age. Mas nós somos uma família. Temos um compromisso um com o outro. Por isso não pressuponha que o seu irmão que não está vindo aos cultos está bem. Vá checar. Não pense que o seu irmão está sempre bem, porque está sorrindo. Ofereça ajuda aos seus irmãos. Segunda característica da verdadeira espiritualidade. Versículo 2, Paulo diz: levem o fardo uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo.
Uma outra característica da verdadeira espiritualidade é que os irmãos, os que foram unidos a Cristo, o que eles fazem? Levam as cargas uns dos outros. Martinho Lutero escreveu que esse trabalho requer ombros fortes, requer ossos poderosos, porque essa outra característica é diferente da que nós vemos no versículo 1, de restaurar. É diferente de consertar um osso quebrado, um osso fora do lugar. Essa característica envolve carregar a maca. Está claro? Está claro nesse versículo, meus irmãos, que cristãos terão fardos, e que estes muitas vezes serão pesados. Paulo está mostrando que a realidade da vida cristã não é sabor de mel. Mas a realidade é que cristãos enfrentam fardos. E quem sabe há irmãos aqui que estão tentando carregar fardos pesados. Quem sabe você que chegou aqui está carregando fardos difíceis, pesados. Quem sabe seja a tristeza, quem sabe seja a preocupação, a dúvida, o fracasso, uma crise financeira. Quem sabe seja a solidão, a doença, a depressão. Ou um outro fardo pesado. São fardos em que, na maioria das vezes, nós somos incapazes de lidar com eles sozinhos. Meus irmãos, é claro que, em certo sentido, Deus carrega os nossos fardos para nós. O nosso maior e mais pesado fardo, o fardo infinito do nosso pecado e da nossa culpa, foi carregado por Ele. Somente Deus é quem consegue suportar. Ele fez isso ao entregar o seu Filho para morrer na cruz, como perdão para carregar os nossos pecados. Se Deus já carregou o nosso maior fardo na cruz, então, pode ter certeza que Ele dá conta de fardos que são mais leves. Contudo, meus irmãos, o fato de que Deus carrega os nossos fardos não significa que Ele é o único com quem nós devemos compartilhá-los. Com frequência, Deus alivia o nosso fardo ao fazer com que irmãos, ao fazer com que cristãos carreguem um pouco. É isso que Paulo está dizendo. Queremos que Deus alivie, leve os nossos fardos, mas Ele está mostrando aqui o seu irmão vai ajudar você a carregar os seus fardos. Estamos, quem sabe, desanimados na vida cristã. Pode ser porque estamos tentando carregar os nossos fardos sozinhos. Mas a ordem desse versículo é: os membros da Igreja de Cristo devem carregar os fardos uns dos outros. Por que devemos fazer isso? Paulo responde no final do versículo: porque assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Sabe o que isso significa? Significa fazer aos outros algo parecido que Cristo fez por nós. Ele está dizendo vivam à luz daquilo que vocês receberam. Cristo carregou um fardo mais pesado de todos. Agora sirvam carregando o fardo uns dos outros. Mas porque nem todo mundo leva a sério essa ordem do apóstolo Paulo. Ele responde no versículo 3, dizendo: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
O que Paulo está mostrando é um dos maiores obstáculos para suportarmos, para levarmos a carga uns dos outros, é o orgulho. Porque se eu me considero superior ao meu irmão, isso vai me impedir de me curvar para ajudá-lo. O orgulho faz com que a gente olhe para os outros e pense: eu jamais estaria nessa situação. Eu jamais faria isso. Versículos 4 e 5. Para nós que pensamos assim muitas vezes, Paulo diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Basicamente o que Paulo está dizendo é: não se compare com o seu próximo, não se compare com o seu irmão, mas ao invés disso, se avalie diante de Deus. Ele está dizendo: o seu padrão não é o seu irmão, o seu padrão é a palavra de Deus revelada, é Cristo. Ao fazer isso, sejamos sinceros, será que ainda há lugar para o orgulho? Quando nós nos comparamos com quem deveríamos ser, será que há espaço para nos orgulharmos? Isso mostra o poder da graça de Deus, de que nada somos e nada podemos fazer. Por isso nós não podemos nos sentir maior e melhor do que ninguém. Outra coisa que nos chama a atenção nesses versículos, se você observou, o apóstolo Paulo faz uma distinção entre fardo e carga. Versículo 2 e versículo 5. Segundo Paulo, carga é algo mais leve, e eu mesmo posso levar. Alguns tratam tudo como se fosse um fardo, quando na verdade são cargas leves. Outros tratam tudo como se fosse carga leve e se recusam a pedir ajuda. Mas agora, quem sabe você é alguém que descobriu um diagnóstico recentemente, não tão agradável, e você está sofrendo com isso. Ou então você perdeu um ente querido, está sofrendo para prosseguir. Quem sabe você foi abandonado e agora está lutando para seguir a vida. Ou quem sabe você está enfrentando um outro tipo de dificuldade. Saiba que isso é fardo. E todos nós aqui temos a responsabilidade de ajudá-lo de alguma forma. Mas, meu irmão, se você se vê carregando algum fardo, garanta que alguém conheça a sua situação. Muitos cristãos não têm conhecimento dos fardos dos seus irmãos e irmãs, e por isso não oferecem ajuda. Nós não conseguimos adivinhar isso. Nem sempre vamos conseguir perceber no olhar. Nem sempre vamos notar em uma conversa no final de culto. Mas carregar o fardo uns dos outros é o dever de todo cristão. Certifique-se de que o seu irmão sabe do que você está passando. Você não precisa carregar esses fardos sozinho. Terceiro ponto que Paulo nos mostra aqui é compartilhando generosamente. Está sem o relógio ali, deixa eu só ver aqui. Outra característica da verdadeira espiritualidade está no compartilhar de forma generosa. O apóstolo Paulo, versículo 6, diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Uma
característica que pessoas espirituais fazem é compartilhar generosamente. O que chama a atenção é que, primeiramente, ele está sendo instruído na palavra. E a palavra que Paulo utiliza aqui é catecúmenos. Isso é aquilo que está sendo catequizado, ensinado. Assim, aqueles que recebem instrução na palavra devem partilhar. E essa partilha é tanto que aprendeu, como partilhar tempo, dons e recursos. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que é instruído na palavra, então você tem que compartilhar o que você está aprendendo, compartilhar tempo, compartilhar dons e compartilhar recursos. O versículo nos mostra duas coisas. Primeiro, mostra claramente, teólogos dizem, o trabalho do pastor. Segundo esse verso, diz Paulo, o pastor é aquele que está instruindo na palavra. O pastor é aquele que se dedica no ensino da palavra. Aqui nós temos a descrição do trabalho do pastor. É claro que ele se envolve com outras atividades, mas a ideia de Paulo é que um verdadeiro pastor vive para cuidar do seu rebanho, alimentando principalmente. E isso por meio da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vimos constantemente em diversos lugares em que o pastor é um administrador, um gestor de negócios, alguém que faz 1001 coisas, mas não tem tempo para se dedicar ao estudo e ao ensino da palavra. E nós louvamos a Deus por essa igreja, porque aqui não é dessa forma. Aqui o pastor faz o que o pastor tem que fazer. Segunda coisa que o texto nos mostra. Primeiramente ele fala desse trabalho, mas depois ele fala daqueles que são instruídos. Ele diz, se você está sendo instruído, então você deve partilhar, compartilhar generosamente. Eu pergunto a você, você tem partilhado com a igreja local generosamente? Com o seu tempo, com os seus dons e com os seus recursos? Há alguns irmãos que não têm a possibilidade de fazer, pois passam muitas vezes por dificuldades financeiras. E é o nosso dever então ajudá-los. Mas há outros irmãos que podem ser generosos, mas escolhem não ser. Muitas vezes por puro egoísmo. Às vezes gastam apenas com seus negócios, com suas famílias, com seus prazeres. E com a igreja, pouquíssimo. Migalhas. Só o que sobrar. Mas sabe o que é interessante? O que deve nos chamar a atenção aqui é que o verbo que Paulo utiliza nesse versículo para partilhar é uma palavra bastante conhecida. Palavra chamada koinonia. Sabe o que significa? Isso significa comunhão. Meu irmão, cumprimentar o irmão na entrada e na saída do culto não é comunhão. Isso é educação. É o que fazemos no nosso trabalho. Biblicamente falando, comunhão é partilhar a vida cristã e a missão da igreja. E isso é feito através do ministério da palavra de Deus. Porque nós existimos para glorificar a Deus e fazer discípulos. É por isso que nós compartilhamos os nossos recursos com a igreja. É interessante que a preocupação principal de Paulo aqui, diferentemente de muitos pastores da prosperidade, a preocupação de Paulo aqui não é com o dinheiro, mas a preocupação de Paulo é com o avanço do Evangelho. Essa é a preocupação de Paulo.
para avançar, o Evangelho também precisa ter recursos para isso. Quando o Evangelho ele é fielmente pregado, os eleitos são chamados à salvação. A igreja é edificada. Meus irmãos, então, ofertar e dizimar não é algo que você deve fazer por obrigação, mas fazemos isso por comunhão e porque estamos em missão. Devemos entender que essa é uma oportunidade que Deus nos dá, de ver a palavra dele sendo pregada e ensinada com fidelidade, aqui, mas também em todos os lugares em que temos missionários. Ao fazermos isso, nos alegramos, porque nós queremos ver o Evangelho alcançando o coração da criança, alcançando o coração do adolescente, do jovem, adulto, do idoso. Não pode ser um peso para você isso. Se você deseja que o reino avance, se você entende de fato a missão de glorificar a Deus e servir, fazer discípulos, uma das marcas da verdadeira espiritualidade é então ter o coração generoso. Quarto ponto que Paulo nos mostra sobre uma característica da verdadeira espiritualidade é a santidade pessoal. Versículos 7 e 8. Ele diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Uma outra característica da verdadeira espiritualidade cristã é que o discípulo de Jesus é marcado pela santidade pessoal. E o que Paulo faz aqui, ele utiliza a figura da agricultura. Mas antes dele falar dessa figura, ele faz uma advertência. Ele diz: olha, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois os Gálatas haviam sido instruídos por Paulo, chegaram à fé através de Paulo, mas alguns deles estavam sendo seduzidos por um outro evangelho, um outro tipo de evangelho, que Paulo diz, um falso evangelho. Então o apóstolo faz questão de lembrar de um princípio do setor agrícola, mas também da vida espiritual. Pois o que o homem semear, isso também colherá. É interessante que aqui nós temos somente duas opções de plantações. Como escreveu um puritano, William Perks, ele diz: há dois tipos de sementes que os homens semeiam na vida. Sementes boas e sementes más. Dois tipos de semeadores: homens espirituais e homens carnais. Dois tipos de terra sobre a qual essa semente é lançada: a carne e o espírito. Lembram que ao falar de carne, o apóstolo Paulo está falando da nossa natureza caída, pecaminosa. Nós vimos isso no capítulo 5. E aqui Paulo está dizendo: se vocês plantarem nesse campo, os frutos serão da carne. Eles irão gerar destruição. Se plantarmos na carne, não podemos esperar colher no espírito. É certo, se você planta no terreno da carne, saiba que você vai colher destruição. Não brinque com isso, não pense que você pode sair ileso disso. Mas em contrapartida, na verdadeira espiritualidade, nós somos chamados para semear no Espírito. Mais especificamente, semear para o Espírito significa plantar o tipo de semente que vem do fruto do Espírito:
amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, paciência. Como nós cultivamos isso? Usando os recursos que Deus nos dá. Sua palavra, oração, adoração, sacramentos, ceia e batismo. Meus irmãos, semear para o Espírito significa viver para agradar a Deus. E aqueles que semeiam para agradar o Espírito, diz Paulo, já começam a colher as suas recompensas. Mas ao mesmo tempo nós colhemos aqui uma parte, mas isso nos faz desejar por algo futuro, onde enfim, desfrutaremos totalmente daquilo que Deus tem preparado a nós. Você pode se alegrar com isso? O que você tem plantado, meu irmão? O pastor John Stott, comentando o texto, ele escreve: há muitos cristãos que semeiam para a carne todos os dias. E depois aparecem se perguntando por que não colhem santidade na vida. Na vida espiritual, nós iremos colher o que plantarmos. Então, escolha o seu campo com cuidado. Semeie pensamentos e obras no Espírito. Mas, quer saber onde você mais tem plantado a sua vida? Se pergunte: que tipo de livros você tem lido? Que tipo de entretenimento você tem consumido? Qual o tempo que você investe em leitura da palavra e oração? Meus irmãos, é interessante que, embora essa santidade seja individual, nós precisamos lembrar que as nossas decisões pessoais vão impactar diretamente a vida relacional, o coletivo. Se eu planto no campo da carne, a esposa vai sofrer, os filhos vão sofrer, os irmãos vão sofrer. Mas agora, se eu planto no campo do Espírito, todos à minha volta serão também abençoados. Não pense que, se no seu serviço você plantar amor, o máximo que pode acontecer é você receber o quê? Ingratidão. Mas agora experimenta plantar uma obra da carne. Você vai criar uma guerra. Se você planta no Espírito, as pessoas que estão ao seu redor também serão abençoadas. As pessoas que estão ao seu redor também desfrutarão disso. Quinto ponto, quinta característica que Paulo fala. Ele fala de uma bondade que é prática. Versículos 9 e 10, ele diz: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A verdadeira espiritualidade implica também em cuidado, implica em bondade. Observem que por 2 vezes o apóstolo Paulo diz: façamos o bem. Uma das marcas do cristão deve ser a bondade. Mas não é uma bondade abstrata, é uma bondade prática. Essa bondade que Paulo fala não é como muitas vezes as pessoas têm a ideia, uma bondade distante. Mas essa bondade, ela envolve demonstrações reais de bondade. É algo que deve ser prático.
Os cristãos, mais do que qualquer outras pessoas, deveriam buscar sempre oportunidades para abençoarmos as pessoas. O que muitas vezes perguntamos é: ok, mas quem são essas pessoas que devemos praticar o bem? Devo fazer o bem, mas a quem? Paulo responde: façam o bem a todos, vírgula, especialmente aos da família da fé. O que ele está mostrando inicialmente é que nós não podemos viver em uma bolha, nos trancando aqui, esquecendo do mundo lá fora. Nós também temos as nossas responsabilidades sociais com pessoas não cristãs. Precisamos praticar o bem a essas pessoas. Mas ele coloca uma vírgula, tem uma vírgula ali, dizendo que nós não deveríamos se envolver tanto com as pessoas de fora, ao ponto de esquecermos da nossa própria família da fé. O que Paulo está mostrando aqui não é somente lá fora que devemos servir, mas ele diz especialmente os da família da fé. Eu sei que não é fácil e que muitas vezes nós desanimamos. Por isso que Paulo diz: mas não cansem de fazer o bem, pois no tempo certo nós colheremos os frutos. Amém? Meus irmãos, esse texto nos mostrou de forma nítida o que é a verdadeira espiritualidade cristã. Eu desejo nessa noite que esse texto tenha tocado o teu coração, que esse texto tenha incomodado você, ao ponto de você sair daqui pensando em como colocar isso que ouviu em prática. Se você me permite, eu quero lhe dar umas ideias. E a primeira é: ao voltar para casa, pense em 3 pessoas e como você pode servi-los durante essa semana. Será que durante a semana que passou você não notou nada no seu trabalho? Ninguém passando por alguma situação diferente? Pense em 3 pessoas. Procure servi-las. Quer seja ouvindo, carregando os fardos, partilhando de recursos, fazendo o bem. Busque essa semana oportunidades de fazer bem aos outros. Pense também na sua família da fé. Ore por eles. Planeje, quem sabe, uma visita a um irmão, uma ligação, uma oração. Por que fazemos isso? Meus irmãos, quando olhamos para a cruz mostra que o amor cristão implica em um amor que resulta em ações. Jesus não apenas disse que nos ama, mas Ele demonstrou o seu amor se entregando por nós. Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O que devemos fazer? Imitar o que Cristo fez, servindo uns aos outros. Essa é a verdadeira espiritualidade. Finalizando, um pastor escrevendo o livro falando sobre igreja, e ele teve uma conversa com uma irmã no final de culto. E a irmã chegou para ele e disse: olha, pastor, eu gosto muito de estar aqui, mas nós precisamos cada vez mais do extraordinário. O pastor olhou para ela e disse: tá bem, minha irmã, você tem razão. Mas você está vendo aquela mulher lá no fundo sentada, com 3 crianças?
Ela foi abandonada pelo marido e agora ela precisa de ajuda para suprir as suas necessidades. Se você a levasse para casa por uns 3 meses até ela estar melhor da sua situação, eu julgaria isso como algo extraordinário. Sabe o que é isso? Nós devemos sim buscar o extraordinário, mas nós não podemos também esquecer das coisas simples, que está no serviço, no amor um com os outros. Busque mais do Senhor. Busque, claro. Aprenda dele, desfrute, tenha tempos com ele. Ouça o que ele quer falar, mas não esqueça das realidades comuns que nós temos na vida da igreja, na vida dos irmãos. Dessa forma nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor, Tu és tão bondoso. E aqui nós aprendemos sobre a verdadeira espiritualidade cristã. E quanto mais cheios do Espírito nós somos, mais humanos nos tornamos, mais misericordiosos, mais amorosos, mais bondosos nós nos tornamos, mais generosos, Pai. Essa é a verdadeira espiritualidade cristã. Eu sei que muitas vezes nós caímos, erramos, falhamos. Mas ensina-nos, ó Pai, a plantar sempre no terreno do Espírito. Ensina-nos, ó Pai, a olhar aos nossos irmãos, olhar para as suas necessidades, olhar para as suas carências, para os seus fardos. Não nos deixe viver uma vida individualista, mas faz com que nós caminhemos juntos uns com os outros, carregando os fardos uns dos outros. Não deixa, Senhor, com que nenhum irmão venha desanimar na caminhada, mas que a cada dia nós possamos ser encorajados por Ti, e sendo encorajados uns pelos outros. É tudo o que mais desejamos. E como família, nós queremos cantar, celebrar, pois recebemos de fato um novo coração. Esse coração nos inseriu na comunidade dos santos. Essa comunidade se alegra uns com os outros, canta uns com os outros. Eu convido os meus irmãos, se coloquem em pé. Nós não temos o costume, mas se possível, dê a mão ao seu irmão, para cantarmos essa canção. Em Ezequiel 36, 26 diz: Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim ajustados, totalmente ligados,
expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Olhe para o lado do seu irmão e diga: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar? Mais um minutinho, eu quero passar aqui os avisos. Quero convidar a nossa irmã Elizabeth. Tem um convite muito especial. Vem uma turma. Show. A Vale que vai falar? Boa noite. A gente gostaria de convidar os irmãos para uma festa que vai ter sábado na igreja. Vem pra cá. Vai ser o encerramento do cultinho infantil e nós vamos fazer uma festa para as crianças. Vai ter brincadeiras, lanches, vai ter brinquedos e teatros também. Vai ser um momento bem legal, vai ter dinâmicas com as crianças. E é legal que todas elas compareçam porque é um momento de encerramento, né? Não vai, daí domingo vai ser o último culto, não vai mais ter cultos esse ano. Então, se vocês tiverem filhos, sobrinhos, netos ou o amigo dos filhos, enfim, qualquer criança que possa vir, ia ser muito legal que comparecesse. A partir de que horas? Hã? A partir de que horas? Das 14. Das 14 às 18? Das 14 às 17h30. Vamos aproveitar, né? A Beli quer falar? Não? É isso? Obrigado, gente. A gente conta com a presença dos irmãos. Tragam os filhos, amigos dos filhos, parentes. Será um tempo maravilhoso. E um outro aviso também, esse final de semana que vem está movimentado, né?
A gente tem essa atividade com as crianças no sábado, e no domingo nós temos um encerramento de ano, onde nós faremos um culto de manhã, né? Celebraremos a festa de Natal, às 9h30 o nosso culto, e depois a gente vai ter um tempo de comunhão, de confraternização e almoço, né? Por isso nós também gostaríamos de convidar todos. Também tragam os amigos, familiares, né? Será um tempo muito bom. Normalmente no final de ano nós paramos, né? Perto das datas comemorativas de Natal e Ano Novo, porque nós entendemos também que os irmãos têm as suas famílias, outros viajam, então é um tempo deles aproveitarem. Então isso é bem tranquilo também. Se os irmãos, eu quero ir em algum culto, gente, tem muitas igrejas co-irmãs aqui na nossa cidade, vocês podem ficar bem à vontade em relação a isso, né? Nós até nos alegramos se vocês forem, então é isso. Mas venham, né? Ricardo, volta lá rapidinho, lembrando, foi estipulado o valor, né? Será do almoço R$30 por pessoa. Será churrasco, isso, Miro, Leandro, organizando churrasco, e vocês sabem, né? A gente quando se reúne para comer, é comida da boa, e a gente come bastante. Uma outra informação é que a gente precisa das confirmações, até quinta, sexta-feira, para os nossos irmãos comprarem as coisas, já organizarem, para no domingo chegar e estar tudo prontinho, tudo preparado, ok? Dos irmãos aqui, posso confirmar já todos? Amém? Amém. Outro aviso é que terça-feira nós temos o encerramento do pequeno grupo. Tivemos um ontem, né, do grupo de sábado, e nessa terça-feira nós temos o encerramento. Eu acho que os nossos avisos eram esses, também está ali projetado a chave Pix da igreja, né, para os dízimos e para as ofertas. E como eu disse, a generosidade tem a ver com a partilha, a comunhão, né? Não é algo que deve ser uma lei, nós não obrigamos, não é nada disso, mas nós entendemos que um coração transformado, ele também partilha generosamente, porque ele quer ver o serviço da igreja, o avanço do reino, o fazer discípulos sendo concluído, sendo feito. Amém? Oi? Próximo, exato, na outra terça, dia 19, nós também temos, não está projetado ali, mas nós teremos reunião de presbitério, aberto a toda a igreja, e realmente nós gostaríamos que os irmãos participassem da reunião, né? Ali são feitas as tomadas de decisões, também nós vamos fazer isso no final do ano, ou início de janeiro, prestação de conta, né? Prestação de contas de tudo que entrou, que saiu, né? E ali no presbitério a gente tem isso mais detalhadamente. Então, por isso, nós convidamos a todos para participarem. Dia 19 é a nossa última reunião de presbitério. Vamos orar? Quero convidar o nosso presidente, se possível, vir fazer essa oração para encerrarmos o nosso culto. Ficamos em pé, por gentileza. Oramos. Obrigado, Pai. Obrigado por mais este culto, Pai. Obrigado por essas palavras maravilhosas que foram colocadas pelo pastor Adrian. Mas sabemos, Pai, que isso é obra Tua. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o privilégio de ouvir, de entendermos também a Tua palavra, Pai. E também queremos Te pedir, Pai, que ao sair deste culto, podemos pensar naquilo que o pastor falou, naquilo que Tu falaste, Pai. Que podemos ser igreja também, não somente só aqui dentro, mas também lá fora, Pai. Esse é o objetivo, como irmãos, como cristãos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus justo. Por isso aqui estamos, Pai, Te louvando e Te agradecendo. E também queremos Te agradecer por cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. E também queremos dizer, Senhor, como cantamos, eu preciso de Ti.
E é assim que nós podemos falar um para o outro, Pai. Nós precisamos um dos outros. Para que a tua igreja, Pai, seja forte. Para que a tua igreja crie corpo. E que tu és a cabeça deste corpo. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez por este culto. Por este culto maravilhoso, Pai. É o privilégio que nós temos de escutar a tua palavra, Pai. Muito, muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês ao longo dessa semana que se inicia. Abençoada semana a todos e não saia sem dar um abraço no seu irmão, desejar a ele as bênçãos dessa semana.